Bom dia, Deus seja louvado. Bem-vindo ao canal do Ponto de Vista do Salmir. Hoje estou num ambiente mais seguro, estou aqui na minha residência e vou falar de um assunto, na realidade um assunto não, uma palavra chamada capacitismo. O que é capacitismo? Capacitismo é toda a discriminação e preconceito com a pessoa com deficiência. Então, essa palavra está globalizado hoje em como tratar, qual é a linguagem que eu devo tratar as pessoas com deficiência. Então, na realidade, é o seguinte, o capacitismo, como a palavra já diz, né, é todo preconceito. A palavra preconceito já vem dizendo diretamente, pré. Antes de eu conhecer uma pessoa, eu já faço um preconceito dela. E a discriminação é aquela palavra que está muito ligada ao menosprezo e subestimar a capacidade da pessoa de executar uma tarefa, de fazer algo. Está relacionada a isso. Então, capacitismo é todo o preconceito e discriminação da pessoa com deficiência. O capacitismo, ele tem algumas áreas que ele age na sociedade. Exemplo, capacitismo social. Eu vou falar e vou dar exemplos para vocês terem uma ideia o que é, tá ok? Então vamos lá. Do ponto de vista do Salmir, capacitismo social. Sabe aquela situação que quando você tem um ente querido na família ou um amigo que antes da deficiência ele era convidado para todas as atividades de lazer, praia, churrascaria, pizzaria, festas, aniversários, confraternizações, e a partir do momento que o Salmir adquiriu uma deficiência, esses convites começam a diminuir, diminuindo, até acabar. Como assim? Primeira coisa que aparece, bem, vamos convidar o Salmir? Vamos. Mas espera aí, nós vamos para a praia, né? Poxa vida, o Salmir já não enxerga mais. O que ele vai fazer na praia? Outro tópico. Poxa vida, vamos convidar o Salmir. Mas lá na praia, quem vai cuidar dele? Poxa vida, nós vamos convidar o Salmir, mas... E na alimentação? Quem vai ajudar ele a se alimentar? Ele não tem mais o que fazer, já perdeu a visão, o lazer, para ele já não tem mais valor. Esse é o capacitismo social. O outro tipo é o capacitismo educacional. É quando o deficiente ele começa a ser separado, segregado na área da educação. Poxa, Salmir, no seu ponto de vista acontece isso? Sim, do ponto de vista do Salmir acontece e muito. É quando a criança lá no infantil, lá no pré, na primeira série, o professor começa a ter atitudes que, no primeiro momento, está protegendo o deficiente infantil. Mas lá no futuro, lá quando ele terminar o segundo grau e ir para uma faculdade, ele vai ver que vai ter uma diferença muito grande. Vou dar exemplo para vocês. Por exemplo, no ponto de vista do Salmir, o pai e a mãe levam essa criança lá no infantil, lá no pré. O professor absorve essa criança e como essa criança tem deficiência, o professor vai protegendo ele de uma tal forma que não consegue ou não passa informações para essa criança. Então a criança passa do infantil 1 para o pré, do pré para a primeira série, da primeira série para a terceira, quarta, quinta, termina o ensino fundamental,
termina o ensino médio e vai para uma faculdade. E aí, como esses professores na área da educação foram, não de uma forma geral, não passando tantas informações, não exigindo do aluno em provas, em avaliações, por causa da deficiência, esse aluno chega no ensino médio, numa faculdade, defasado na área da educação. Essa área é muito complexo também na sociedade. Então, o deficiente hoje, as pessoas falam, nossa, o deficiente não tem cultura, ele não gosta de arte, ele não gosta de estudar, ele não tem conhecimento geral. É por isso, porque lá na infância dele, desde o infantil até o segundo ano, o ensino médio, até uma faculdade, ele não foi preparado para isso. Então, esse é o capacitismo educacional. E outra área do capacitismo é o capacitismo estrutural. Do ponto de vista do Salmir, o que é o capacitismo estrutural? É quando as barreiras físicas nos segrega de alguns lugares. Como assim, Salmir? Como falta de rampa, falta de comunicação, de indicação para deficiente, pessoas não preparadas para atender às necessidades do deficiente. Esse é o capacitismo estrutural. Em alguns lugares, você chega, em lugares públicos, tá? Não tem uma rampa, não tem um piso tátil, um piso de alerta, uma placa com fontes e letras maiores, com contraste. Pessoas que não estão preparadas, e não é por maldade, é que não teve o preparo, não está tendo a oportunidade de assistir um vídeo desse para saber como tratar um deficiente. Esse é o capacitismo estrutural. E temos também, hoje, o capacitismo de linguagem. Poxa, mas como que é isso? Como que é capacitismo de linguagem? É o capacitismo onde que na linguagem nós praticamos, até mesmo sem querer, pela forma de se expressar, o capacitismo de linguagem. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes eu estou em algum lugar, pelas minhas atividades, pela minha rotina diária que eu faço, o pessoal chega para mim e fala, nossa, o Salmir é um guerreiro, que superação. Isso, na realidade, é um capacitismo na linguagem. Até no elogio que as pessoas fazem, sem querer, é um capacitismo. Por quê? Poxa vida, eu ir da minha residência para uma academia é superação? Não, é força de vontade, é disciplina. Mas, Salmir, poxa, é um elogio, tá? Mas, sabe, quando supera o elogio, é um capacitismo de linguagem. Outro capacitismo de linguagem é aquele que fala assim, nossa, coitadinho, nossa, que dó. Então nós, deficientes, não precisamos desses pejorativos de coitadinho e de dó. O que nós precisamos, e todos nós precisamos, na realidade, né? É de respeito, uma admiração normal. Sabe o que acontece muitas vezes também? Sem querer, nós como pais, eu também sou pai, né? A gente cria algumas linguagens capacitistas desde a infância com nossos filhos. Tipo, exemplo, Salmir, você não tá vendo essa TV? Salmir, tá aí na sua frente, parece cego. Não vai dar uma de João bobo, ou de João sem braço. São linguagens que externa
o nosso capacitismo também, como apelidos, como forma de se dirigir à pessoa. Muitas vezes eu estou com a minha voz da consciência do meu lado e eu vou para um médico, vou num mercado. As pessoas se dirigem à minha voz da consciência e esquecem de mim. Qual o nome dele? Ele está doente? Qual o remédio que ele toma? E eu até brinco, falo assim, gente, eu tenho problema, por enquanto, na visão. Eu falo, eu tenho cognitividade, eu ando, eu corro. Então pode perguntar para mim. Então são na área do capacitismo que as pessoas ignoram o deficiente e começam a interagir com o acompanhante do deficiente. Isso é também capacitismo.